Olá, professora Giancarla. Vamos falar agora, nesta aula, sobre um assunto importantíssimo: epidemias e pandemias. Claro, é um assunto que tem uma relevância grande, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? A gente tem aí várias situações, claro, de momentos em que nós temos epidemias e pandemias. Então, a intenção, claro, cuidado muito com uma parte importante. Quando a gente trabalha com assuntos que envolvem emocional, que envolvem situações muito particulares, que envolvem uma comoção nacional, comoção mundial, por exemplo, como a gente tem aí coronavírus, né, Covid e tudo mais, que tem uma comoção mundial muito grande, qual o seu cuidado? Numa redação assim, você não pode se levar pelo emocional, de jeito nenhum. Por quê? A intenção da banca não importa o assunto, tá? Se o assunto é um assunto banal, um assunto importantíssimo, um assunto que tem uma relevância mundial, não importa o assunto. A banca não quer saber o seu lado emocional, não quer saber o que você sentiu, não quer saber o que você teve de percepção pessoal, não importa. Aqui, por mais seja um assunto polêmico, por exemplo, se eu pegar aí pena de morte, aborto, não importa. Ou assuntos que são de comoção mundial, como são as epidemias, pandemias, coronavírus e tudo mais, não importa. A banca tem a intenção de avaliar o quê? Se você consegue ficar dentro do comando, escrever o que foi solicitado sem desviar do assunto e sem tangenciar. Então, cuidado muito grande. Quanto mais polêmico o assunto, quanto mais emocional o assunto, quanto mais assunto que promove comoção social, a tendência de você ir para o lado emocional e ficar só divagando é muito grande. Então, cuidado. Tenha o cuidado de olhar de forma racional essa proposta. Por mais que a gente sabe que você está no momento de prova, de contexto, né? Você tem lá aquele tempo para fazer e é fiscal olhando, tem que fazer rascunho, tem que corrigir, tem que passar limpo, não importa. Veja o assunto de forma racional, porque a banca ela vai corrigir de forma racional. Não vai ficar olhando, vai olhar para você e falar assim, o texto não tá bom, por isso, tá bom, por isso. Então, cuidado, não se envolva com o tema. O tema está ali apenas para que você o desenvolva e só. E não importa se você foi afetado direto ou indiretamente pelo assunto, pelo tema. O que importa é que você vai desenvolver um assunto conforme o comando dado numa proposta. E só, tá? Vamos lá então para a tela, só para você entender agora o que importa para essa redação aqui, para essa proposta, ó. Ao domínio de conteúdo serão atribuídos 30 pontos. Então, vale 30 aqui. E 1,5 você vai ter por direito de apresentação aqui, ó, que envolve legibilidade, que é letra legível, respeito às margens e indicação de parágrafos. Então, cuidado com essa parte aqui, tá? Cuidado para que você entenda que você tem um comando em que você tem, além dessa parte de apresentação, também tem a parte de estrutura textual, tá? Essa estrutura aqui, ó, esta estrutura aqui tem a ver com a organização das ideias. Então, cuidado, tá? Vale 30 pontos. Muito bem. Aí você tem ali um texto motivador que fala sobre conceitos de epidemia e tal. E o que importa pra gente agora é o seguinte, é o comando. Olha só. Considerando o fragmento como motivador, redija um texto dissertativo, ou seja, um texto que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão acerca do seguinte tema: as epidemias e as pandemias, consequências para a vida em sociedade. Então, veja aqui que eu já tenho um assunto, que é as epidemias e as pandemias. Muito bem. Só que eu tenho um recorte, ó, olha só isso daqui. Isso daqui é o que a gente vai chamar de recorte temático.
Então, não é para eu ficar divagando sobre as epidemias e pandemias. É para eu dar ênfase a essas consequências. Tanto que o nosso tópico 1, ele quer que você contextualize o assunto. O tópico 2 fala dos efeitos e o 3 das implicações, ou seja, das consequências. Então, o tópico 1 e o tópico 3, ele vai estar diretamente ligado ao fato de você falar sobre as consequências. Então, essa é a minha ênfase. Olha só a pontuação. 9,5 pontos para o primeiro tópico e o mesmo para os outros. Então, não é para falar mais de um ou menos de outro, tem que falar dos 3 tópicos de forma organizada. Agora, olha um pouquinho aqui. Sempre que você for construir um texto, sempre que houver tópicos, separe muito bem isso, organize, escreva a parte, sublinhe, mas marque que você tem 3 tópicos. Ou se houver uma proposta que tenha comandos, que a proposta não tem tópicos assim, mas comandos, também separe muito bem isso. Porque se há um comando, não é para você escolher. Não é para você falar assim, posso falar o tópico 1 só sei o tópico 1, não. Posso falar só o tópico 2? Não sei. Tópico 3 eu não sei nada, vou deixar de lado. Não pode. Tem que falar de tudo que está na proposta. Então destaque isso. Um dos erros muito grandes dos textos acontece quando os alunos eles não olham para isso e não percebem que os tópicos são exigências, não são opções, tá? Então vai lá. Primeiro tópico, me acompanha em tela. Olha o que ele pede que você faça. O contexto atual das epidemias no Brasil e no mundo. Quando eu falo em contexto atual, gente, não é um contexto só do ano que aconteceu. Contexto atual o quê? Você vai pensar agora uma época aí, contextos em que situações têm a ver ainda com o presente, aconteceram há pouco tempo. Não tem uma data certa, mas você tem mais ou menos aí, ó, mais ou menos um período aí de uns 10 anos, tá? Até mais às vezes. Por quê? Muitas coisas que acontecem, elas não encerram naquele ano, você tem consequências por muito tempo. Só que olha a importância aqui, ó. Aqui eu estou falando de epidemias, tá? Como assim epidemias? Epidemias, elas acontecem quando se espalham dentro de um país, tá? Cuidado! Pandemia é quando ela ultrapassa os países. E as epidemias é dentro do país. Então, o que você vai ter que mostrar aqui, ó? É no Brasil e no mundo. Então, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que mostrar no mundo algum exemplo de epidemia, tá? Você vai ter que mostrar aqui no mundo algum exemplo que é para contextualizar. O que é contextualizar? Mostrar um exemplo de uma epidemia que houve importante em algum país do mundo, de forma genérica, tá? Aqui, ó, a gente pode citar epidemia, que é algo que não é tão antigo assim, mas que foi e voltou, que é o ebola, tá? Que houve na África do Sul. O ebola, ele aconteceu na década de 70, ele voltou em 2014 com muita força. E foi muito... O que aconteceu aqui, ó? Essas epidemias aí, elas provocaram muitas mortes, tá? Por isso que elas são tão importantes. Quando a gente fala para colocar exemplo, você tem que dar exemplo de algo muito relevante. Então, você vai mostrar aqui, por exemplo, epidemias em que houve muitos mortos, houve muitas vítimas, sabe? Então, não é algo assim que algum ou outro só sentiu. Foi em grande proporção, tá? Por isso que elas têm que ter essa relevância aqui. E no Brasil, aqui nós temos, claro, algumas epidemias. Se eu posso estar a dengue aqui, a dengue é um problema seríssimo no Brasil. Há décadas isso acontece e nós temos muita gente que morre por conta disso, tá? Temos sim. Temos o Zika vírus, né? Você vai lembrar aí, o Zika vírus provoca a microcefalia, a gente tem ainda malária, febre amarela, vários exemplos de epidemias que já aconteceram no Brasil e que ainda acontecem como a dengue. E o Zika vírus, ele teve um surto grande aí, aparentemente ele foi controlado, mas veja que são epidemias que elas não têm ainda um controle certo, né? Não tem uma cura específica, a dengue não tem cura, a gente não consegue falar assim, prevenção. Como prevenir a dengue? É só eliminando o mosquito. Então, aqui você vai contextualizar e mostrar esses 2 aspectos aqui. Muito bem. Agora, tópico 2. Os efeitos de uma pandemia na economia. Agora, olha que tópico genérico. Pandemia, você sabe que é algo que acontece em vários países, tá? Vários países.
Cuidado agora aqui que esse tópico ele trabalha apenas com a economia. Quando eu falo em efeitos, você tem que colocar pelo menos 2 exemplos, tá? Ó, pelo menos 2 exemplos de efeitos. Mas cuidado, é na economia. Quando eu falo economia, você tem que pensar aqui, por exemplo, em relação ao desemprego, você pode pensar, tá? De forma menor, desemprego. Posso pensar em fechamento de empresas, né? Ó, quantas empresas que fecharam, que fecham em decorrência de pandemias. Posso ter um problema muito sério em relação ao endividamento. As pessoas acabam se endividando por conta de vários fatores. Posso também pensar de forma maior, bolsa de valores, porque isso, como é um tipo de a pandemia, ela envolve vários países, então nós podemos ter crise na bolsa de valores, problemas em relação aí à valorização de moedas, né? Que a gente tem aí dólar, que envolve muito a taxa de câmbio. Então, nós temos vários problemas na economia. Então, qual o seu cuidado? Mostrar isso, tá? Mostrar como nós temos pandemia e a pandemia, vou passar para cá, ó, a pandemia ela acontece dentro do país, dentro de um país, né? E fora dele. E fora dele. Então, o que você pode mostrar aqui, ó? Os efeitos fora do país e dentro do país. Porque daí você deixa bem completinha a informação aqui, tá? Pensando na economia. Cuidado para não desviar e falar outra coisa. Política, não. É na economia apenas. Na religião, não. Só na economia. Muito bem. Outro tópico. As pandemias e as implicações para a saúde mental da população. Cuidado. Aqui nós estamos falando, implicações seriam os efeitos, tá? Os efeitos, as consequências. E quando eu falo em saúde mental aqui, eu estou falando em aspecto realmente emocional, psicológico. Você pode mostrar aqui em relação a sintomas de depressão que existem aqui, né? Níveis altos de estresse, em decorrência, inclusive, de problemas econômicos. Você pode mostrar que existe um medo coletivo, tá? Que as pessoas começam a ter medo um dos outros, né? Meu Deus, se eu posso pegar essa doença ou não. Então, aqui nós temos, claro, existem pessoas que não sabem lidar com a situação, tá? A ideia de não saber lidar com a situação, não saber como lidar com algo, isso é muito forte, tá? Então, claro, saúde mental, claro que é afetada. A gente tem aí muitas notícias falsas que são divulgadas e que elas não contribuem com nada, elas pioram essa relação. E a população mesmo, eu posso falar da população no geral, tá? E posso falar de cada um, né, de forma individual também. Porque as pessoas também sentem isso e uma pessoa que não está bem com depressão, isso interfere em toda a família, por exemplo. Então veja que eu posso trabalhar com vários aspectos aqui. Muito bem. Agora, vamos para o texto final? Vamos. Olha só. Antes disso, vem comigo aqui um pouquinho, na tela. Na tela, no quadro. Ó. Antes disso, eu quero que você entenda o seguinte. Nós temos aqui um texto em que ele trabalha, nós trabalhamos aqui com 3 tópicos bem diferentes. Tá? Como é que eu vou organizar aqui meu texto? Então, assim, ó, como eu tenho 3 tópicos bem diferentes, dificilmente eu vou conseguir fazer um tópico como introdução ou conclusão, porque eles são diferentes, ó. O assunto genérico é as epidemias e as pandemias. Então, como é que eu posso fazer? Eu vou organizar meu texto assim, ó, introdução, desenvolvimento e a conclusão. Como os 3 tópicos são 3 tópicos um pouco, eles se conversam, mas cada um deles tem uma função diferente e não é um consequência do outro, por exemplo, não é um que vai pedir solução de nada. O que eu vou deixar aqui, ó? Então, eu vou deixar meu texto em 5 parágrafos, ó, aqui, ó. Então, eu vou organizar o texto em 5 parágrafos. Então, no primeiro, eu vou apresentar o assunto e os tópicos, tá? O assunto e os tópicos, muito bem. Aí depois eu tenho que mostrar aqui, ó, eu vou falar do tópico 1 aqui,
Vou falar do tópico 2 aqui. Vou falar do tópico 3 aqui. E no final eu vou o quê? Reafirmar o que eu disse, que a conclusão é uma reafirmação, tá? Como aqui, posso dar uma solução para quê? Para epidemia e pandemia? Difícil você conseguir dar uma solução para isso, né? Que não é um problema que uma solução simples ela basta. Então, dificilmente você vai colocar uma coisa coerente. Cuidado para não colocar uma solução e acabar sendo muito incoerente, muito tópico, assim, demais, tá? Então, como é que eu pensei nesse texto? Dividi-lo em 3 partes que a gente tem que fazer, mas colocar cada tópico no desenvolvimento. Então, a gente vai ter primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto e quinto parágrafo, tá? Para deixar bem bonitinho aqui, beleza? Então venha comigo, olha só. Vamos para o nosso primeiro parágrafo aqui de introdução. O que tem aqui, ó? Quando se trata de epidemias e pandemias, veja que aqui, nessa primeira frase, eu peguei o assunto, o tema central lá da minha proposta. Não fiz nada de novo aqui, ó. Quando se trata de epidemias e pandemias, certamente fica claro que elas trazem muitas consequências para a vida em sociedade. Vou voltar aqui um pouquinho para você perceber isso daqui. Olha só, qual que era o tema central? Assuntos, epidemias e pandemias, recorte temático, consequências. O que eu fiz lá na introdução? Coloquei isso daqui, tá? Claro que eu não posso copiar aqui, né? Colocar 2 pontos. Não copie literalmente. Veja que eu fiz uma adaptação aqui na frase, ó. Quando se trata de epidemias e pandemias, certamente fica claro que elas trazem muitas consequências para a vida em sociedade. Então veja que eu fiz uma adaptação aqui, eu não copiei literalmente, mas aqui eu já mostrei nessa parte qual é meu tema, que estava lá na proposta, tá? Isso porque, ó, eu falei assim, ó, fica claro que elas trazem consequências. Para não ficar informação vaga, eu já vou dar uma explicação bem rapidinho, ó. Isso porque essa realidade atinge a economia, a política, a cultura, os esportes, etc. Então, eu já justifiquei o que eu disse antes para não deixar a informação vaga, tá? Isso daqui, ó, faz com que a informação não fique vaga, ó. Então, eu fiz o quê? Eu esclareci. Isso aqui é um esclarecimento, tá? Sempre que você for fazer um texto, cuidado, que se deixar uma informação vaga, o desconto é muito grande. Muito bem, aí eu vou para os tópicos. Por isso, né, pelo fato de trazer muitas consequências, torna-se essencial compreender, isso aqui, ó, pode usar como esqueletinho sem problema nenhum. Vamos lá, tópico 1, o contexto atual das epidemias no Brasil e no mundo. Muito bem. Tópico 2, os efeitos de uma pandemia na economia. Tópico 3, e suas implicações para a saúde mental da população. Veja que aqui eu fiz uma adaptação, tá? Não foi Ctrl+C, Ctrl+V, mas aqui eu tenho o quê? Os meus tópicos, tá? Se você for olhar os tópicos, lógico que eu não copiei Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Eu fiz uma adaptação, né? Mas a ideia é sempre buscar um pouco evitar a repetição. Então, no tópico tem a repetição, pandemia aqui, epidemia aqui, pandemia no início. Para não ficar muita pandemia, olha só que eu coloquei aqui, aí eu fiz uma adaptação, ó. Compreender o contexto atual das epidemias, os efeitos de uma pandemia e suas implicações. Então, suas retoma o quê? A pandemia aqui, tá? Para evitar a repetição. Então, a base é mostrar aqui na minha introdução que eu só fiz o quê aqui, ó? Eu apresentei nessa parte aqui, ó, o tema. Então, veja que coloquei ali, ó, o tema, organizei, mais os tópicos. É isso que eu fiz, tá? Ah, deixa eu arrumar aqui, ó, eu fiz o tema, daí eu coloquei ali aquela frase em que eu coloquei um esclarecimento e depois coloquei os tópicos, tá? E veja que para esses tópicos eu fiz uma adaptação. Né? Existem adaptações, não foi Ctrl+C, Ctrl+V. Cuidado que Ctrl+C, Ctrl+V fere a correção gramatical em muitos momentos. Continuando agora. Em relação ao contexto atual das epidemias, então, ó, eu já vou sinalizando aqui, ó,
que esse parágrafo ele tem relação com o que foi dito antes, não é autônomo. E eu já começo de cara o tópico 1, de cara, tá? Para não deixar margem para dúvidas aqui. Vale destacar alguns exemplos de surtos que afetaram um grande número de pessoas e causaram muitas mortes. Veja aqui, ó, que eu vou falar de exemplos. Tá, mas por que eu escolhi esses exemplos? Aí vem um esclarecimento, ó. Surtos que afetaram um grande número de pessoas e causaram muitas mortes. Veja que isso aqui, ó, é um esclarecimento, tá? Uma dica para você, os textos dissertativos, por mais que sejam expositivos, eles têm que ter sempre esclarecimentos, tá? Nunca deixe uma informação vaga, genérica, subentendida. Sempre. Então, eu coloquei exemplos, tá? Mas por que coloquei esses exemplos? Porque eu escolhi exemplos de surtos que afetaram um grande número de pessoas e também muitas mortes. Então, por isso que eles estão aqui, tá? No mundo, lembra que o tópico falava dos dois, no Brasil e no mundo? Pode citar o vírus Ebola, que ocorreu na África do Sul, e a doença chamada Covid-19, que começou na China e se tornou uma pandemia, tá? Então, aqui eu vou mostrar, como o tópico eu só falava de epidemias, eu mostrei uma doença que era uma epidemia na China e se tornou uma pandemia. Aí no Brasil, a dengue, que já existe há décadas, e o Zika vírus, que provoca microcefalia. Então, contextualizei. Eu mostrei que eu trouxe exemplos, situações, surtos importantes, que tem uma relevância mundial muito forte, trouxe o Ebola, que é na África do Sul, daí mostrei a Covid-19, né, que é o coronavírus, que antes era uma epidemia que se transformou em pandemia. E daí trouxe no Brasil aqui. Muito bem. Próximo aqui. Acerca dessa situação, então agora eu vou fazer o quê? Eu estou agora continuando o que eu disse antes. Que situação que é? Porque ali no parágrafo anterior eu fiz o quê? Mostrei um contexto. Então quer dizer que isso aqui é uma consequência. Cumpre ressaltar os efeitos sentidos pela economia, especialmente quando há uma pandemia. De forma geral, pode citar, agora vamos lá, ó, de forma geral, pode citar a queda das bolsas de valores, a criação de barreiras econômicas, a oscilação de moedas, o corte de relações comerciais, etc. De forma mais específica, que você pensa mais internamente, como no Brasil, verifica-se o aumento da taxa de desemprego, o fechamento de empresas, o crescimento do endividamento tanto do governo quanto da população, etc. Ou seja, vou fechar o parágrafo, a economia sofre muito, o que provoca insegurança às pessoas. Por que eu fiz essa parte aqui, ó? Foi intencional. Porque o tópico 3 fala de saúde mental. Então, agora eu quis amarrar um tópico a outro, ó, um parágrafo a outro. Por isso que eu mostrei, ó, tem uma relação. A economia sofre e as pessoas também por conta disso. Aí, veja só. Ainda sobre esse assunto, viu que eu estou dando uma continuidade aqui, ó. Fica evidente que surgem implicações para a saúde mental da população. Pode-se considerar que praticamente toda a população sofre com tensões, tá? Que eu estou falando das implicações aqui, ó. Angústias e estresse. No plano individual, né? Eu falei primeiro a população como um todo. Aparecem sintomas de depressão decorrente do desequilíbrio emocional e da incapacidade de adaptação psicológica a esse tipo de realidade. Então, eu trouxe o quê? Implicações, efeitos, consequências que trazem para a saúde mental. Veja que eu fiz quase que uma dependência, ó. A economia sofre, aí eu trouxe a insegurança das pessoas, e daí eu fechei com a parte da saúde mental. Aí, para encerrar o texto, portanto, bem direto, torna-se claro que todos sofrem com as epidemias e pandemias. Vou voltar um pouquinho aqui na introdução, só para você perceber uma coisa aqui, ó. Deixa eu apagar um pouquinho aqui, ó. Olha só essa introdução aqui, ó, só para você entender como é que eu fiz a minha conclusão e eu trabalhei com a lógica de mostrar o quê? Essa reafirmação. Então, veja que tá assim, ó. Aqui na introdução tá assim. Quando se trata de epidemias e pandemias,
certamente fica claro que elas trazem muitas consequências para a vida em sociedade. Tá, agora olha a minha conclusão aqui. Portanto, torna-se claro que todos sofrem com as epidemias, as pandemias. Veja aqui, ó, vou comparar para você. Eu falei que fica claro que há muitas consequências. Fiz aqui. E eu já vou reafirmando isso, já trabalhando de uma forma mais específica. Todos sofrem com as epidemias e pandemias. O importante é que, aí veja só, reafirmei. Nesse caso aqui agora, ó, como não tem uma solução, porque assim, ó, a solução aqui fica incoerente, tá? Como é que eu vou solucionar isso, uma doença que não se sabe nem de onde surgiu? O que eu posso fazer aqui, ó? Aqui, o mais ideal seria fazer o quê? Uma reflexão, tá? Então, quer dizer que nesse ponto aqui, em vez de eu fazer uma solução, eu fiz o quê? Provoquei uma reflexão. Aí, vamos lá. O importante é que, para superar esses momentos, os governos ajam de forma rápida, pensando no bem comum, a fim de minimizar os efeitos negativos. Além disso, as pessoas precisam ficar atentas às informações que circulam nos meios de comunicação, pois notícias mal formuladas e falsas podem causar um medo coletivo. Então veja que aqui, ó, a solução agora aqui não ficaria bom. Fiz uma reflexão. Com base o quê? Como a base, né, falava sobre consequências, na nossa proposta falava sobre consequências, e elas são inevitáveis. Então, o que eu mostrei? Que os governos, de forma geral, têm que tentar minimizar esses efeitos, né? E as pessoas também têm que ficar atentas a tudo que elas recebem de informação, em relação especialmente a notícias mal formuladas e falsas, para que se evite esse medo coletivo, essa histeria coletiva aqui, tá? Então, só para a gente fechar aqui, olha só. Nós tínhamos uma proposta em que nós tínhamos uma introdução, desenvolvimento que foi feito em 3 parágrafos e uma conclusão. Aqui nós tínhamos o tópico 1, ó, tópico 1, aqui o tópico 2, aqui, ó, e aqui o tópico 3, tá? Na introdução você tem apenas o quê? O tema mais os tópicos, né? Para ficar isso aqui bem marcadinho aqui, ó. E na conclusão apenas há uma reafirmação. Então, veja que a intenção sempre é deixar muito claro para o meu leitor, para que ele saiba estabelecer essa diferença aqui, ó. Entenda que aqui eu tenho introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada tópico vem de forma independente, porque a correção ela é feita de forma independente. Muito bem? Então, volte a mim aqui. É um assunto bem importante, né? Porque a gente sabe que é um tipo de assunto que não se encerra, né? Efeitos econômicos, efeitos, eles são sentidos por muitos anos. É como se você pegar exemplos de guerras, grandes guerras, né? Que acabou a guerra, beleza, acabou a guerra, pronto, acabou tudo normal. Não, né? Quem sofre com uma guerra civil, por exemplo, às vezes o país demora meses, anos para conseguir retomar, às vezes não retoma o que era antes, dependendo do que foi feito de consequência. Então, a mesma coisa com pandemias e epidemias. Você não vai voltar, acabou a epidemia, acabou, volta ao que era antes. Não. Existem consequências que elas são sentidas por muito tempo. Então, cuidado para que você não se envolva com esse tipo de texto e diminua demais. Ah, é só fazer isso e acabou. Não é tão simples assim. Não é um assunto que é simples de ser solucionado, que você pode resolver em 3, 4 linhas. Então, tente se basear mais em situações mais eficazes. Por exemplo, a economia sentiu assim, então coloque sempre exemplos. Quanto mais amplo o seu texto, mais complexo, mais comoção ele tenha, sempre busque exemplos, porque deu o exemplo, você volta para a realidade e não fica divagando demais. Então, sugestão, faça uma proposta igual, uma redação igual, para você treinar. Olha ali os conectivos de base, pode usá-los como referência, mas sempre lembre-se de que a nota de um texto é dada pelo conteúdo, pela seleção que você faz de informações e pela forma como você organiza suas ideias. Legal? Então, bons estudos e até um próximo encontro.